Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Livro aos Hebreus, capítulo 11, verso de número 7, apenas o 7, que diz assim: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pode se assentar, irmãos, e pode exaltar o nome do Senhor com as suas palmas bem alegre para Jesus. Essa semana eu estava lendo e estudando o livro aos Hebreus, e quando eu cheguei nessa parte onde nós lemos, o Espírito Santo me incomodou e tentei prosseguir a leitura, mas sabe quando a sua mente fica focado? Eu falei, o Senhor tem alguma coisa aqui para mim. Voltei para o livro de Gênesis, fui ler um pouquinho do capítulo 6 até o 10, que fala sobre Noé, a questão da arca. E o Senhor colocou algo no meu coração, e nesta manhã o Senhor confirmou para estar falando com a igreja. Os dias de Noé eram uns dias difíceis, não muito diferente dos dias que nós estamos vivendo. Mateus vai falar no capítulo 24 sobre isso, verso 37. A queda do homem no jardim foi algo assim que, em queda livre, numa questão de um curto espaço, o homem perdeu tudo que ele tinha. A graça de Deus, o diálogo. E a cada dia que passava, o homem se aprofundava mais no pecado. No capítulo 6 de Gênesis, vai chegar a dizer que o Senhor se arrependeu de ter feito o homem. Você sabe o que é isso, irmão? O Senhor diz assim, vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança. Aí daqui a pouco ele vira e fala assim, eu me arrependo, porque aquilo que era a minha imagem e semelhança se corrompeu. O mundo estava num caos, o coração do homem ruim. O homem saber de Deus, o homem não queria. Mas o Senhor olhou para a terra e viu um homem chamado Noé. Pelos olhos da fé eu digo assim que Noé, ele não era um homem perfeito, como nós não somos. Mas diante dos demais, Noé tinha alguma coisa de bom ainda para oferecer ao Senhor. Nós não somos perfeitos. Eu, irmão Rafael, meu Deus, eu tenho muitas falhas. Mas o Senhor viu algo de bom em nós. Se nós estamos aqui nesta manhã, tem a oportunidade de louvar a Deus, é porque Deus te deu a oportunidade, porque Ele viu em você algo de bom que pode ser aproveitado na presença do Senhor. O Senhor diz assim, eu preciso guardar o que Noé tem. O Senhor chama Noé e fala, Noé, eu vou pesar minha mão sobre essa terra, sobre o homem. Nem os animais escaparam. E o Senhor diz assim, mas para te guardar, Noé, constrói uma arca. Aleluia. Constrói uma arca. Essa arca, ela tem nome, ela chama Jesus Cristo. Essa arca precisa ser construída no meu e no teu coração todos os dias. Eu li o capítulo 6 até o 10, li novamente, e na orientação do Senhor para Noé, eu não encontrei Noé dizendo, Senhor, eu não concordo que a porta da arca seja aqui.
Eu não encontrei Noé questionando a Deus, dizendo: Senhor, eu não concordo com o compartimento interno da arca, eu acho que poderia ser assim. Não, Noé aceitou a vontade soberana de Deus sem questionar nada. Nós queremos servir a Deus como nós queremos, tem que ser da minha vontade, tem que ser do meu jeito. Meu irmão, a arca, ela já tem um formato, a palavra já está sendo pregada, e se você quiser se adaptar a esta arca, você tem que aceitar a vontade de Deus sem questionar. Eu vou para a igreja, mas tem que ser assim, tem que abrir mão disso. A igreja tem que mudar por causa de mim, por causa de você. Não, nós estamos aqui porque o Senhor nos escolheu, não foi nós que escolhemos o Senhor. Noé não questionou, Noé aceitou a vontade de Deus, regaçou as mangas e foi para o trabalho, foi construir a arca. Depois que a arca estava pronta, depois que a arca já estava do jeito que o Senhor tinha pedido, o Senhor diz assim para Noé: Noé, você e a sua família, entra na arca. Chegou a hora de você estar dentro da arca. Noé entra com a família, as portas são fechadas, e quem estava fora começou a sofrer. O pai, desesperado, procurando o filho, e não encontrava. As águas subindo, as aflições, o desespero, filhos gritando, mães chorando, pais desesperados. Mas Noé estava guardado dentro da arca com a sua família. Irmão, o mundo está um caos. O mundo, não adianta você querer esperar coisas boas do mundo, a tendência é piorar. Mas para aqueles que estão na casa de Deus, guardando a palavra, guardando as promessas, Deus vai nos guardar dessa tempestade, desse dilúvio, dessa pandemia e de mais coisas que virão, porque o Senhor nos fez uma promessa, e se nós estamos aqui, é porque a mão do Senhor tem nos sustentado dentro desta arca. Enquanto nós estamos dentro da arca, tá bom. Enquanto a enfermidade está na porta, o desemprego, nós estamos aqui tarde e noite na campanha com o pastor. Vigília, nós não perdemos vigília. Consagração, nós estamos em peso na consagração. Mas e quando o dilúvio acabar? E quando a tempestade abaixar, tudo voltar ao normal, será que nós vamos continuar dentro da casa do Senhor? Será que nós vamos zelar pelas revelações, pelos mandamentos, ou nós vamos abrir mão desta arca? Por que eu falo isso? Porque quando o sol raiou, quando as nuvens apareceram azul no céu, e Noé viu que tudo estava bem, eu preciso descer da arca. Ficar na arca? Ah, não. Noé abre a porta agora, deixa a arca e desce para a terra. A Bíblia vai dizer que Noé começa agora o quê? Lavrar a terra. Ele vai ser um lavrador de terra. O que é um lavrador? É aquele que prepara a terra, planta o fruto. Mas dentro do campo espiritual, o que o Senhor colocou no meu coração é que tem pessoas que estão deixando as promessas, deixando a arca, deixando os projetos de Deus para lavrar os teus projetos lá no mundo. Irmão, planta teus projetos no altar do Senhor. Planta o teu ministério em oração, planta os teus sonhos na palavra do Senhor. Jovens que estão aqui, que têm perspectiva de formar uma família, de construir um lar, uma família, coloca esse projeto no altar do Senhor. Mas não, muitos estão saindo do nosso meio, da casa do Senhor, e colocando os teus projetos lá fora, preparando a terra, colocando os teus frutos, preparando a terra e colocando os teus projetos, os teus sonhos. Mas aquele que tem a revelação do Senhor, ele permanece na arca. Ele não vai abrir mão dos projetos de Deus para viver o desejo da carne lá fora.
Paulo vai escrever aos Tessalonicenses, aos Colossenses, melhor dizendo, capítulo 3: se já morreste para o mundo e ressuscitaste para Deus, buscai as coisas que são de cima, não as coisas que são na terra. Então nesta manhã o Senhor nos chama para nós plantarmos no altar do Senhor os nossos sonhos, os nossos projetos, e Deus vai dar graça para que nós possamos dar fruto na obra do Senhor. É isso aí. Eu estava em casa esses dias e estava olhando os últimos, Diácono Michael, Congresso Nacional que nós tivemos aqui. Quantos jovens que estavam aqui chorando, jovens que estavam até falando em línguas estranhas, abraçados uns com o outro, mas deixaram a arca. Você abre as redes sociais, você começa a ver muito dos jovens, companheiros, irmãos, obreiros, irmãs que estavam em nosso meio, que abriram mão desta arca. Hoje você vê as fotos, está na praia com um copo de cerveja, já não tem mais um comportamento de homem e de mulher de Deus. Mas eu louvo a Deus pela vida da igreja, que mesmo com luta, com dificuldade, você não tirou, não arredou o teu pé da arca. Mesmo com a luta, com a dificuldade, você diz: eu mesmo não tendo força, eu vou permanecer na casa do Senhor, eu vou permanecer na arca com o Senhor. Porque nós sabemos que lá fora a situação é pior. Noé desce da arca, abre a terra, prepara a terra, e vai plantar agora o quê? Uma vinha. Com todo carinho, vai plantar a vinha. E a Bíblia vai dizer que, Paulo vai escrever aos Efésios, capítulo 5, verso 18: não vos embriagueis com vinho da contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Noé começa a plantar a vinha nasce, dá o seu fruto, e ele faz agora um vinho daquele fruto. A palavra do Senhor vai dizer que Noé entra para a tenda, dentro da tenda, aonde ninguém estava vendo, aonde os olhos do pastor não vai, aonde os olhos do dirigente não vai. Noé estava sozinho dentro da tenda, e ele vai o quê? Embebedar-se. Gênesis capítulo, abre comigo, capítulo 9, verso de número 20. Gênesis capítulo 9, verso de número 20. Vai dizer assim: e começou Noé a lavrar a terra, e plantou uma vinha, e bebeu o vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio da tenda. Segura um pouquinho. Quando Noé bebe o vinho, a primeira coisa que ele vai fazer é tirar a roupa, fica nu dentro da tenda. Mas que tem, irmão Rafael? Eu estou dentro da tenda, ninguém está vendo, só está eu aqui. Mas é dentro da tenda que nós perdemos o revestimento com o Espírito Santo. É aonde ninguém está vendo, é aonde os olhos do pastor não chegam, que nós perdemos a nossa comunhão com o Senhor. É dentro de um quarto de motel, aonde ninguém está vendo. É dentro de um carro, aonde o pai e a mãe não estão vendo. É dentro de um banheiro, é dentro de um quarto, quando você fecha a porta, ninguém está vendo, mas é lá que nós perdemos a graça do Senhor, é lá que nós perdemos a comunhão com o Senhor. Irmãos, é tão difícil nós chegarmos diante da face do Senhor, de entrar em comunhão com o Senhor, de entrar no Santo do Santo, e nós vamos abrir mão facilmente daquilo que com muito sacrifício nós conquistamos. Vigiamos para que nós não percamos a presença do Espírito Santo, para que nós não venhamos estar nu diante do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que ainda no livro de Gênesis, que Deus descia todos os dias, na viração do dia, para falar com Adão e Eva. Você sabe o que é? Deus chegar para você e dizer assim: ô filha, tudo bem? Como foi seu dia? Todo dia.
Você sabe o que é isso, irmão? O Senhor, você dobrar o seu joelho lá na tua casa e o Senhor dizer assim: como foi o seu dia hoje? O Senhor criar diálogo com você era o que Deus fazia com Adão e Eva todos os dias. Adão estava muito bem dentro da arca, Adão estava muito bem dentro dos projetos de Deus, mas Adão olhou agora e disse assim: ah não, eu preciso descer da arca, eu preciso ir dar uma olhadinha ali, comer o que não provém do Senhor. E agora quando Adão come do fruto junto com a tua esposa, os olhos foram abertos e eles viram que estava nu. Meu Deus. Quantos de nós estamos nu espiritualmente diante do Senhor? Aí o Senhor chega dizendo: sabe aonde? Adão, aonde estás, Adão? Aleluia. Eva, Adão, aonde vocês estão? Adão corre agora da presença do Senhor e se esconde atrás da tenda, dentro da tenda, aonde ninguém estava vendo ele. Irmãos, o Senhor nos chama nesta manhã. O Senhor tem saudade das madrugadas que você levantava para falar com ele em oração. Irmão, quantas das vezes nós já não lemos mais a palavra, quantas das vezes nós já não temos mais comunhão com o Senhor, mas nesta manhã o Senhor diz: Adão, Eva, aonde tu estás, Adão? Eu quero falar contigo, eu quero voltar a ter diálogo, intimidade com você, Adão. Alabassumi anda, alabas. Quanto tempo nós não falamos em mistérios com o Senhor? Quanto tempo você não abre a palavra e Deus te visita na cozinha, na sala da tua casa? Esses dias eu estava chorando com o Senhor e falei: Senhor, eu sento aqui na minha mesa, mas a última vez que eu chorei lendo a tua palavra, eu culpando o Senhor: Senhor, por que não estou mais chorando? Aí eu ouvi a voz do Senhor dizendo: Adão, aonde está tu? Eva, onde você está? O problema não está no Senhor, o problema está em nós. Se a graça de Deus não é derramada sobre a nossa vida, é porque nós estamos nos escondendo. Já perdemos a graça de Deus, já perdemos o revestimento. Alabaçu, eu sinto que é manhã do Senhor renovar alianças aqui. É manhã do Senhor renovar alianças com que foram quebradas. Alabaçu, me anda, alabaçu, me alabaçu, me alabaçu. Romanos 3, se eu não estiver enganado, vai dizer: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Eu não posso apontar o dedo para ninguém aqui e falar que sou melhor, porque todos pecaram. Todos destituídos foram da glória de Deus. Todos. Cão agora entra na tenda e quando vê a nudez do seu pai, em vez de ele ficar quietinho e ajudar quem está caído, ele sai da tenda, vai lá do outro lado, lá fora. Você não sabe o que eu vi. O papai bebeu e está nu lá dentro da tenda. Irmão, se alguém caiu, não espalha não. Você sabe a dor de uma pessoa que caiu? Você sabe a dor de uma pessoa que experimentou as coisas desta vida, que viu que não era nada daquilo que ele queria, e tudo que ele queria era voltar para a igreja, mas não tem condição? Não dificulta não. Não dificulta não. Tem pessoas que vê e começa a espalhar, a doer, a machucar mais, a abrir mais as feridas. Ele já caiu, ele está machucado. Dá sua mão, ajuda ele. Muitas das vezes tem cão em nosso meio, que ele entra dentro da tenda, ele entra para piorar a situação, para expor o irmão, para expor a irmã. Irmão, não faz isso não. Coloca-se diante de Deus hoje, dobra o seu joelho, fala com Deus: Senhor, eu sei que o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. Eu sei que você errou, como eu também já errei, mas o Senhor promete nos levantar nesta manhã, para que a glória dele esteja sobre as nossas vidas. Quando os irmãos ficou sabendo, e eu louvo a Deus, porque nem todo mundo dentro da igreja é igual. Sem e Jafé foram lá, mas eles não chegaram para apontar o dedo. Eles pegam uma capa
e entra de costa, para não ver a vergonha do pai. E eles vão levando a capa. Sabe o que eu vejo com isso? Deus vai levantar pessoas em nosso meio, sabe para quê? Não para apontar o dedo para o teu pecado. O teu pecado precisa ser tratado diante da liderança, precisa sim ser tratado, mas Deus vai levantar pessoas para entrar dentro da tenda onde você está em falha, em pecado, não para olhar para a tua nudez, para as tuas falhas, mas para te ajudar e dar a mão para te levantar desta prova. Eles vão entrando de costa como se dizendo: eu não quero saber como você está, papai, mas eu trago agora uma capa para te cobrir, para tentar te ajudar, para você não permanecer nesta queda. Cadê o sem Jafé aqui nesta manhã? Cadê? Se alguém da igreja cair e pedir ajuda para você, nós vamos ter o comportamento de cão espalhando por aí, ou nós vamos estender a mão para ajudar quem precisa? Irmão, lá fora já está pior do que nós imaginamos. Vamos ajudar quem está caído aqui fora, aqui dentro, porque aquele que nós ajudamos aqui, Deus também vai trazer alguém lá de fora para nós também ajudar estas pessoas. Se nós formos muito brutos, muito exigente com os outros, Deus vai usar a mesma estratégia conosco. Aí a história é outra, porque vai doer. Mas estar no lugar do irmão e sentir o que ele sente, é só quem tem a presença do Senhor. E agora? A lepra se espalhou, fala do pecado, pelo corpo. O homem nu diante de Deus. E agora? Eles vão e colocam uma capa em cima de Noé. Irmãos, o que tem de pessoas dentro da igreja escondendo o seu pecado atrás de uma máscara e de uma capa, vocês não fazem ideia. O que tem de pessoas na sociedade vivendo de aparência, as lágrimas caem pelos olhos, mas ele põe uma máscara de alegria. O corpo está leproso, está doente, mas põe a capa, porque eu colocando a capa ninguém vai ver. E agora, como resolver isso? Isaías vai falar sobre isso. Isaías 53. Aleluia. Isaías vai dizer o seguinte: vocês querem resolver esse problema aí, essa questão do pecado que vocês estão? É fácil, volta para a arca, só voltar para a arca, só voltar. Olha a promessa que Isaías vai escrever a respeito desta arca. Isaías 53, 3. Você já percebeu que muitas das vezes a gente só dá ouvido para quem quer ver mal, fazer mal? E aquelas pessoas que têm tudo para nos ajudar, o pastor, a liderança, são pessoas que têm tudo para nos ajudar, a gente dá as costas. Queremos dividir os momentos com pessoas que não podem agregar valor nenhum na nossa vida. Mas Isaías vai escrever dizendo, Isaías 53, 3. Era desprezado e mais rejeitado entre os homens, homens de dores e experimentado no sofrimento, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Olha a situação que nós estávamos, fugindo do Senhor, se escondendo do Senhor. Verso 4: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e nos reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por nossa causa, das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha só, olha o socorro chegando para o homem. Verso 6: todos nós andávamos desgarrados, como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho,
Mas o Senhor, que é a arca, fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os teus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Sabe o que Isaías está dizendo? Tem uma promessa: a arca vai voltar para a igreja, a arca vai voltar a se manifestar para tirar o teu pecado, para tirar a tua vergonha, para tirar a sua lepra. Aquilo que estava escondido atrás de uma máscara, atrás de uma capa, ele vai vir para te dar vida, e vida com abundância diante da presença do Senhor. Já estou encerrando, mas tem um porém. Para essa enfermidade ser vista e ser tirada de nós, quando nós vamos no médico e ele vai examinar, a primeira coisa que ele fala: Rafael, tira a blusa. Aí eu tiro a blusa. Dependendo de como ele vai examinar, tira a camisa. Não é assim? Aí ele põe lá os aparelhos nas costas, para ver como que está a respiração, o pulmão. Com Deus não é diferente. Para nós termos acesso às promessas de Isaías, nós temos que tirar a máscara e mostrar quem nós somos diante do Senhor. Para ele tratar da nossa lepra, nós temos que tirar a capa. Mas eu estava nu na tenda, eu errei sim, eu sei que você errou, mas você não está se expondo diante de alguém que não pode fazer nada por você, não. Você está se colocando agora diante de um Deus todo-poderoso, que pode te dar vida e pode te dar saúde novamente. Tira. Aí a palavra do Senhor vai dizer, vamos agora para os evangelhos, já estou encerrando com os irmãos, que uma mulher que vivia, foi pega no ato de adultério. Ela estava o quê? Com uma máscara. Os filhos de Cão, não precisou nem ela tirar, eles mesmos tirou a capa e tirou a máscara dela, e colocou aos pés de Jesus. Aí, Senhor, foi pega no pecado, no adultério. Segundo a lei de Moisés, nós temos que apedrejar. E o que o Senhor diz? Irmãos, a melhor coisa que eles fez, deixa eu me retratar, a melhor coisa que eles fez para ela, mas pior para eles, foi levar o pecador aos pés do Senhor. O pecador chegar diante de um homem que está em pecado é fácil, é condenação na certa, mas levar aos pés do Senhor, Deus tem providência, Deus tem perdão, Deus abre porta para salvar o pecador. Jesus parou, olhou para ela, viu a nudez, a lepra dela, diz assim, olhou para ele e falou assim: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Isso aqui é muito profundo, sabe por quê? O Senhor não falou com ela, o Senhor falou com os acusadores, os filhos de Cão. E o mais interessante, que até com essas pessoas, Deus tem um certo cuidado. Deus poderia chegar para ele, para o mais velho, e dizer: por que você quer condenar ela se você fez isso e isso? Ele tinha autoridade para fazer isso? Tinha. Ele tinha autoridade porque ele conhecia a vida de cada um deles. Mas o Senhor não quer expor como o mundo expõe, como muitas pessoas expõem. Ele quer que nós reconhecemos e olhamos para os nossos pecados e buscamos a Deus misericórdia. Ele vai dizer: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Na hora, na consciência deles, eles viram que também estava pior do que aquela mulher. Irmãos, Deus não quer nos expor, mas nós precisamos refletir que nós estamos falhos diante do Senhor, que nós estamos em iniquidade diante do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que Pedro estava num barco meio furado. Pensa num barco que só dava tempestade. Quando Pedro entrava naquele barco, não pescava nada. E quando ele ia sair com os outros amigos discípulos, a tempestade quase quebrava o barco e afundava. Aí daqui a pouco a arca está vindo andando por sobre as águas. Pedro, quando ele olha para Jesus, ele fala assim: é um fantasma. Aí Jesus assim: acalmai-vos, eu estou aqui, sou eu, Jesus. Aí Pedro vai tomar uma decisão, dizer assim: se é tu mesmo, faz-me ter contigo. Tem gente que está numa embarcação que a qualquer hora ela vai afundar, é tempestade para lá e para cá. Jesus vira para ele e fala assim: Pedro, pode sair daí, você pediu, venha, pode andar por sobre as águas. Pedro agora põe os pés para fora do barco e começa a andar por sobre as águas. Irmãos, quando nós tomamos uma decisão para chegar diante do Senhor, Deus nos dá experiência nunca antes vivida. O Senhor nos dá a experiência para estar diante da tua presença. Sabe o que eu acho interessante?
que quando Noé constrói a arca, e Moisés também, a mãe de Moisés constrói a arca, Noé não entra na arca e nem Moisés é colocado na arca sem antes ela ser revestida, o betume. Está escrito lá, Êxodo 2. É preciso ter o quê? Um revestimento nesta arca. A palavra do Senhor vai dizer que, depois que o Senhor morreu na cruz, o Senhor vai dizer assim para os discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido do poder de Deus. O que ele está dizendo? Você errou, a arca chegou, te ajudou, tomou seus pecados, tomou suas iniquidades, mas só que tem um porém: vocês precisam de revestimento agora, vocês precisam do batismo com o Espírito Santo. Fique em Jerusalém. Jerusalém é a figura da igreja. Você quer buscar batismo com o Espírito Santo? Clama ao Senhor, viva uma vida de santidade, pede para Deus manifestar a glória sobre a tua vida, e Ele vai fazer alguma coisa por nós. Atos dos Apóstolos capítulo 2 vai dizer que eles estavam lá, aproximadamente 120 pessoas, clamando, buscando ao Senhor, quando de repente Deus completa a obra sobre a vida daqueles que buscaram a presença da arca. É como nós que estamos aqui nesta manhã. Você veio aqui buscar a presença do Senhor, mas se falta alguma coisa, falta o que? O Espírito Santo, o Consolador. Ele pode manifestar sobre esta manhã o batismo com o Espírito Santo. Ele pode te renovar aqui, Ele pode te dar línguas estranhas, dar dons, ferramenta para você se achegar mais perto do Senhor. Os discípulos estão lá, e daqui a pouco começou o fogo, batizar com o Espírito Santo, línguas estranhas. Quem estava fora não entendia nada, mas quem estava dentro via que era a graça de Deus, era a promessa de Isaías, era a promessa de Jesus se cumprindo na vida deles. Os filhos de Cão, que olhava e não dava nada, que apontava os erros, ficou assim, de boca aberta. Sabe o que eles fez? Já estou encerrando. Atos dos Apóstolos capítulo 4. Eu gosto tanto dessa passagem. Senti de ler com os irmãos. Atos 4. Olha só o que o revestimento e a arca faz. Atos dos Apóstolos capítulo 4, verso de número 12. Que diz assim, Atos 4, 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos, só através de Jesus. Olha o 13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e de João, e informado de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Sabe aquela pessoa que apontava o dedo para você, dizendo: você está nu, você está leproso, eu estou vendo que você errou. Agora, depois da arca e depois do revestimento, eles olharam dizendo: esses homens estão diferentes, tem alguma coisa diferente. Eles não têm mais uma capa, e eles também não andam mais com uma máscara. Agora eles são templo do Espírito Santo, como Paulo vai escrever em 1 Coríntios capítulo 3: vós sois templo do Espírito Santo, e Ele habita dentro de vocês. Aquilo que um dia andou de máscara, andou de capa, escondendo a sua iniquidade, não precisa mais disso, porque a glória de Deus agora está sobre a nossa vida. Aonde você estiver, alguém vai olhar para você e vai dizer: eu vejo que ela é uma mulher de Deus. Alguém vai olhar para você, meu irmão, alguém vai olhar para você que está em casa nos assistindo e vai dizer: eu vejo a presença do Espírito Santo sobre a vida dele e sobre a vida dela. É isso aí. Êxodo capítulo 2 vai dizer que o Egito queria matar os meninos hebreus, queria acabar com eles. Mas a mãe não podia esconder Moisés. E agora? Ela faz a arca, reveste, coloca ele lá dentro e manda para o Egito. Agora deixa eu perguntar uma coisa para os irmãos. Pensa comigo. Quem é um pai e uma mãe de sã consciência vai mandar o filho para o lugar aonde eles querem matar ele? Você faria isso, mãe? Os pais que estão aqui, você faria isso? Eu não faria. Mas ela diz assim: mas ele não vai sozinho. Ele vai com a arca e vai revestido. Quando ele chega nos Egito, as donzelas da filha de Faraó pega e coloca na mão. Na hora que ela abre a arca, quem estava lá dentro? Moisés. Ela olhou e diz assim: dos hebreus é este
menino. Sabe o que eu vejo com isso? Você pode ir para o Egito com a presença de Cristo e revestido com o Espírito Santo, sem perder a sua identidade. Tem gente indo para o Egito disfarçado para não morrer lá. Vai com a presença do Senhor, vai com o Espírito Santo. Alguém vai olhar e vai ver que você é hebreu, que você é do povo de Deus. Alguém vai dizer o seguinte: ele não vai morrer, porque eu vejo que tem algo diferente na vida dele. Jeroboão chama a mulher, toda a igreja de pé. Jeroboão chama a mulher dizendo assim: ô Joaquina, vai lá no profeta de Deus e pergunta para ele o que vai se acontecer com a nossa casa. Ela se disfarçou toda. Na hora que ela chegou lá na casa na casa do profeta, do homem de Deus, toda disfarçada, mudando tudo, o profeta disse: mulher de Jeroboão, entra, senta aqui, porque eu tenho um recado de Deus para você. Tiramos a nossa máscara, tiramos a nossa capa e chegamos diante do Senhor com aquilo que você é, e Ele fará coisas extraordinárias. Palmas bem alegres para Jesus.